Olá a todos, dando continuidade então aqui à nossa aula, vamos ver algumas outras coisas aqui sobre essa aba essa tela de configuração de materiais, algumas coisas importantes. Nós já vimos então a aba Identidade, Gráficos e Aparência. Repara que neste material aqui eu tenho mais uma aba chamada Físico. Nem todos têm, ó. Por exemplo, esse só tem essas três. Normalmente a maioria deles tem essas três, obrigatoriamente pelo menos essas três aqui, tá? E aqui eu poderia criar, ó, mais duas, que seria a aba físico e térmico. Então, vou pegar um material aqui que já tem essas abas configuradas. Vou pegar, por exemplo, o concreto que nós estamos utilizando aqui nos nossos elementos estruturais aqui. Esse aqui, ó, concreto moldado no local. Para que esse tenha, então, a aba identidade, né, a gente já conversou sobre ela, gráficos, mesma coisa, aparência, a gente já viu. E tem mais duas, ó, a aba físico e térmico. O que representa isso? A aba físico, então, são as propriedades físicas deste material, tá? Lembrando que o Revit, ele não é só um software de desenho técnico. Se fosse, eu teria só essa aba. Não é, além de um software de desenho técnico, ele é um software também de renderização. Eu tenho desenho técnico, renderização, mas ele é mais do que isso. Ele é software de modelagem, de simulação de elementos estruturais, de análise de eficiência energética, né? Então, para isso eu tenho essas outras abas, ó. Tá? Senão, não teria como fazer uma análise de eficiência energética se eu não tivesse as capacidades, as propriedades térmicas do material. Eu não teria como fazer uma análise estrutural, por exemplo, né? E o Revit propriamente em si não faz isso, mas ele trabalha em conjunto com a parte de fazer isso em nuvem ou mandar isso para o robot. Eu não teria como fazer isso se eu não tivesse as propriedades físicas dos materiais. Então aqui eu tenho, ó, na aba físico as propriedades de comportamento, se é isotrópico ou não, coeficiente de expansão térmica, módulo de Young, coeficiente de Poisson, né, o módulo de cisalhamento. Aqui é a resistência à compressão do concreto, aqui está bem baixinho, né, 10 MPa. Aqui é a resistência à tração, normalmente 10% da resistência à compressão. Então aqui são propriedades físicas, né? Outra propriedade física muito importante é a densidade, né? Senão, como que eu calcularia o peso próprio do concreto se eu não tivesse a densidade dele? Tá? Através desta propriedade, o Revit consegue calcular, né? Ou através daquela análise na nuvem, ou mandar para o robot o peso próprio dos elementos. Depois eu tenho aqui a, as propriedades térmicas, que vai ser utilizado no software de análise de eficiência energética. Tá? Então, são abas muito importantes, tanto a parte de física quanto térmica. Lembrando que nem todos os materiais têm isso configurado. Por último, eu queria mostrar para vocês, vou pegar aquele porcelanato que nós estamos utilizando, só para mostrar como que se configura. Ó, aqui nós temos já alguns porcelanatos, nós estamos usando esse aqui, ó, porcelanato, se eu não me engano é esse, 60 por 60, tá? Se você vier aqui na aba aparência, bom, aqui na aba gráficos vai estar as configurações que vão ser mostradas aqui, ó. Se o estilo for cores consistentes ou sombreado, vai usar esta configuração aqui de Ashura, tá? E aí eu teria que editar isso aqui se eu quisesse, na verdade, duplicar, né, ó. Duplicar e criar um novo para criar um padrão, por exemplo, 90 por 90, tá? Então esta é a configuração utilizada. Lembrando que o piso eu vou ver sempre através do padrão de superfície, né? Numa planta baixa, por exemplo. E eu tenho aqui a aba aparência. Aqui na aba aparência, que vai ser utilizado na hora de renderizar, eu também tenho que configurar aqui, ó. E aqui já clicando aqui em cima, né? Ó, eu tenho a configuração do tamanho dele, né? E eu tenho aqui algumas outras configurações, como por exemplo, a cor do azulejo, a cor do reboco, né? Se eu estou achando isso aqui muito escuro, eu posso diminuir um pouquinho a cor dele aqui, ó, criar uma cor um pouco mais clara, né? Ó, tá? Eu tenho aqui algumas configurações sobre, ó, o tamanho da amostra, tá? Aqui o tamanho do reboco, né? Tá? Então,
Eu vou cancelar aqui para não mexer. Estas configurações da aba materiais são super importantes e compensa dar uma olhadinha aí, verificar algumas coisas que você pode fazer e se caso for necessário, você pode vir e duplicar um material, né? E como a gente fez lá com vários elementos, tá? E fazer as alterações necessárias sem perder o material anterior. Só acho que eu esqueci de falar, esta parede aqui ela está com uma configuração diferente, ó, de cor. Por quê? Se você olhar ela está usando, ó, um outro material, tá vendo? A parede externa estava aqui com o material alvenaria tijolo. Perdão, só tijolo. E essa aqui está com o material alvenaria tijolo. Tá? Se você deixar assim, então elas vão estar com materiais diferentes. Ela está com uma configuração aqui, provavelmente cor sólida. Isso, ó, está usando uma cor sólida. Na aba aparência elas estão praticamente iguais. Mas na aba gráficos ela está com uma cor sólida e está sem padrão de corte. Ó, por isso que ela está, na verdade aqui não tem uma achura, né? Por isso que ela está com uma cor sólida e está usando uma coisa legal aqui, ó. Que é, vamos desmarcar isso aqui e colocar qualquer outra cor. Vamos colocar um vermelho. Repare que quando eu clico aqui, ó, ele vai buscar nesta textura da renderização, vai tentar aproximar, vai fazer um cálculo aqui, ó, vai tentar aproximar uma cor, né, parecida com a aparência que vai ter na renderização, tá? Então, mas o ideal aqui, ó, até para a gente não ter problema na hora de fazer os cálculos de levantamento de materiais, bom, por enquanto eu vou deixar assim, usando esse mesmo material, tá? Mas a gente vai ver que pode dar um probleminha na hora de fazer o levantamento de materiais, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. E aí na próxima aula a gente continua melhorando um pouco a estrutura dessas paredes, tá? Criando aí reboco, emboço e de modo que a gente consiga fazer um levantamento de quantitativo mais apurado. E na próxima aula nós continuamos então. Muito obrigado.